Bom dia, tarde, noite, não importa onde você estiver. Hoje eu tô aqui para contar para vocês mais uma história de histórias e perrengues, né? Histórias e perrengues essas que nem sempre são histórias e nem sempre são perrengues, mas toda vez que eu quero contar alguma coisa para vocês, eu aproveito esse quadro para contar, né? Então, eu espero que vocês entendam. Mas não deixa de ser uma história, né? E antes de eu dizer para vocês sobre o que eu vou estar falando para vocês hoje, primeiro eu quero pedir para vocês não esquecerem de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olhem a descrição do vídeo, tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre lembro com os funcionários querendo novos conteúdos. Tendo dito isso, então, primeiro deixa eu garantir aqui o thumbnail do vídeo, né? Geralmente eu acho que da última vez eu fiz desse lado, então acho que dessa vez eu vou fazer desse, né? E acho que eu vou fazer assim. Acho que assim tá com mais cara, né? Assim. Espero que pareça com o assunto que eu vou estar contando agora. Nossa, acho que eu tô ficando gordo. Eu fiz um pouquinho de movimento e eu tô cansado. Mas vamos lá. Basicamente a história de hoje é o seguinte, né? Como eu ensinei duas irmãs a andarem de carro, né? Basicamente, né? As minhas duas cunhadas hoje elas têm carteira de motorista, elas tiraram suas carteiras e tal, né? E eu ensinei elas a dirigir. Então, vamos direto ao ponto. É isso, né? Eu ensinei por completo? Não. Não por quê? Porque, obviamente, as duas, elas tiraram a carteira delas no Japão, seguindo o sistema japonês, né? Cada uma fez de um jeito diferente, então vou contar para vocês um pouco dessa história hoje, né? No caso, né, se não me engano, mesmo em questão de quem comprou o carro primeiro, mas também em questão de quem tirou a carteira primeiro, a minha cunhada mais nova, né, a Eliana, ela que foi a primeira que tirou a carteira. Inclusive, eu conto um pouquinho mais sobre histórias, eu toco nesse assunto em outro vídeo que eu fiz a respeito de como eu ensinei três irmãs a andar de bicicleta e a nadar. Então, quem tiver interesse, assiste lá o outro vídeo, tá ok? Mas vamos então nos especificar aqui na questão, no caso de como eu ensinei elas a dirigir. Então, a mais nova, se não me engano, ela tanto tirou a carteira primeiro como ela comprou o carro primeiro. Então, se não me engano, assim, eu não consigo lembrar de datas, tá? Nem de épocas, nem de anos, sequer. Já faz um bom tempo. Mas um belo dia, minha cunhada falou que queria tirar a carteira, como é que fazia e tal. E aí eu falei pra ela, falei, olha, né, no seu caso que você tem uma dificuldade grande com o japonês, porque ela tem uma dificuldade bem maior, né? Acho que das três é a que menos fala e que menos entende, né? E aí então eu falei pra ela, olha, para facilitar para você, para aumentar a probabilidade de tudo correr bem, eu ouvi falar, né, recentemente, eu tava trabalhando na prefeitura de Sua, isso eu lembro, isso eu lembro. Foi meio que parecia que as coisas aconteceram já como se fosse para acontecer. Um cara que vendia, como é que chama? Justamente esses autoescola, né? Para poder tirar a carteira de motorista, japonês. Ele veio lá de Kobutizawa, que é da província do lado, né? Que é de Yamanashi, né? Ele veio de lá, né? Até a prefeitura de Sul. No caso, na época, eu trabalhava na prefeitura de Sul, dentro dela, né? Eu ficava lá atendendo os estrangeiros. E ele veio para me ver, porque ele pesquisou não sei como, sabia que eu atendia os brasileiros da região. E ele queria que soubessem que ali, naquela autoescola, eles faziam as aulas eram em japonês, mas desde o início eles já passavam para você para comprar os livros em português. Então você já estudava o livro em português desde o início, fazia a prova dentro da autoescola em português desde o início, e aí na hora de fazer a prova no Detran japonês, que seria o Menkyo Senta, né? Nessa época já dava para fazer a prova em português. Então, assim, só que qual que era o normal? Tinha muitas escolas japonesas que assim, você fazia tudo em japonês e só a prova final, se você quisesse, você pedia pra fazer em japonês, em português. Mas assim, tudo o resto você tinha que passar em japonês. Esse era meio que o normal, né? E aí essa autoescola, ela tinha esse diferencial. Eles já faziam desde o início, assim, as aulas eram em japonês, porque é só japonês que ensina, né? Tanto na questão teórica como na questão prática. Mas meio que você só tinha que cumprir as horas, né, de aula, né? Porque depois disso você ia estudar tudo em português, no seu livro em português, e as provas que faziam lá dentro eram todas em português, né? E aí então, eu nem sei se
Eu acho que eles mandavam você ir fazer a prova, todas as provas, eles mandavam você fazer lá no Menkyo Center, uma coisa assim. Eu não consigo me lembrar agora qual que era exatamente o sistema, mas eu sabia que ela fez essas provas intermediárias também em português, tá ok? E não, pior que eu acho que ela fazia lá no Menkyo Center, lá no Detran japonês. Eu acho que tinha uma coisa assim, não era lá na autoescola que fazia. Eles faziam assim, eu acho que era, né? Mas só na hora das provas ela ia fazer lá, né? Acho que era uma coisa assim, que tinha a prova de 50 perguntas e tinha a prova de 100 perguntas, tá? E aí, passando nesses dois, né, com 90% de acerto, você ganhava o ok pra ir lá fazer o, como é que fala? Você ganhava o ok pra ir lá fazer a prova no Detran japonês, no Menkyo Center, né? E aí, com isso, consegui tirar sua carteira de motorista também com 90% para mais de acerto. E aí então eu falei pra ela, melhor você fazer lá, ó. Recentemente aqui, ó, o cara veio deixar o cartão, né? Me pareceu interessante o sistema, né? Ó, tem esse aqui. Aí eu intermediei pra ela, ajudei a conversar e tal, e meio que ficou tudo marcado e ela começou a ir lá. Inclusive eu bato palma pra ela, porque ela se esforçou bastante, poxa, ela trabalhava, ela saía do serviço, ia direto pra lá, pegava trem, né, até lá, e fez todos os protocolos, né, tal, e conseguiu passar a carteira de motorista dela. Aí ela passou, inclusive nesse decorrer, ela já estava pensando em comprar um carro, né? Obviamente. E a minha cunhada do meio também já estava pensando em comprar um carro. Por isso, nessa época, a gente pegou e falou assim: vamos fazer uns test drive aí de carro e tal. E aí, então, eu fui e a gente foi fazer um test drive do N-Box, né? Que não é a versão atual. Agora, é um que tinha uns farolzinhos um pouco mais assim, antigo, né? Que ainda era aqueles farol de lâmpada, né? Agora é tudo LED, né? Então, foi uma versão antes dessa, agora que é tudo de LED, né? E aí, então, nessa época, a gente foi lá, eu peguei o carro para experimentar, né? E eu não tenho certeza, eu acho que eu peguei 2 carros para experimentar. Eu acho que naquele dia eu devo ter pegado. Eu não lembro o que eu peguei. Eu peguei 2 carros, eu acho que eu experimentei 2 carros no dia. Eu experimentei um carro um pouco maior, né? Não sei se foi o Freed, se foi o Fit, né? Não lembro, mas eu peguei um carro maior para experimentar. E depois eu peguei o Kei, né? Que seria o N-Box. E o meu, ninguém quis dirigir, porque ninguém pensava em comprar um carro maiorzinho, né? Já o N-Box, as duas quiseram dirigir, né? Eu dirigi mais ou menos, daí falei, até que não é tão pequeno, né? Tal. E, porque é um carro de pequeno porte, né? Mas assim, até que não é pequeno e tal. Então, aí a minha cunhada mais nova tentou dirigir. Ah, não, menti. Isso é mentira. Acabei de mentir. Ó, tá vendo? Ó, que perigo. Como que eu deixei elas dirigir se elas não têm carteira de motorista? Elas já tinham tirado a carteira. Mas vou deixar essa história aqui já, tá? Vou adiantar essa história, que eu já cheguei até aqui mesmo, né? Elas já tinham tirado a carteira de motorista, então, como elas estavam pensando no carro que elas iam comprar, eu levei elas para fazer um test drive, né? E aí elas experimentaram o carro e elas gostaram do N-Box na época, né? E ficaram assim, vamos comprar o N-Box. As duas pensaram nisso, tá ok? Então, primeiro você deixa isso daí em mente, tá? E voltamos para a carteira de motorista da minha cunhada. Ela foi lá e ela tirou a carteira dela, né? E em algum outro momento, ela tirou a carteira dela, mas ela não comprou o carro logo de cara. Mentira. Mentira, eu tô começando a lembrar. Desculpa, eu tô contando a história lembrando, gente. Perdão, né? Em algum momento a gente fez esse test drive. Em algum momento. Eu não lembro se foi antes ou depois da minha cunhada mais nova, Eliana, que tirou a carteira primeiro, se foi antes ou depois dela comprar o primeiro carro dela, tá? Que foi um carro usado, né? E aí eu não lembro se foi antes ou depois, mas em algum momento a gente foi fazer esse test drive. A minha cunhada do meio já tinha tirado a carteira, porque senão ela não podia dirigir, né? Mas então a gente deixa essa história de lado e voltamos para minha cunhada de baixo, né? A Eliana. Ela tirou a carteira de motorista dela, aí ela tinha que comprar um carro, aí eu falei para ela, né? Mas como é que vai fazer, né? Olha, você pode tentar comprar um carro zero, mas eu não te aconselho, eu falei para ela, né? Você aprendeu a dirigir recentemente. Na minha opinião, vendo a sua direção, um pouco que eu acompanhei você, porque eu acho que eu deixei ela dirigir um pouquinho o meu carro, né? Ou não. Eu acho que deixei ela fazer uma coisa ou outra com o meu carro na época que ela estava com o Carimenkyo, que era a carteira de motorista provisória, né? Então, comigo ela poderia dirigir. Eu deixei ela fazer uma coisa ou outra, não muita coisa, né? E eu falei para ela, olha, você não dirige bem. Além de ser uma pessoa que recém tirou a carteira, você já não é uma pessoa que... Porque tem umas pessoas que já dirigem muito bem logo de cara. Eu falei, você não é uma pessoa que dirige muito bem. Então eu acho que você vai bater. Eu acho que em algum momento você vai bater o carro, vai ralar o carro, vai fazer um monte de coisa. Te aconselho a comprar um carro usado primeiro, para você acostumar. E depois de acostumar, e depois você compra um carro bonito, um carro zero, tal, não sei o quê. E aí ela
assim, querendo ou não, minhas cunhadas me escutam, né? Então ela falou, legal, e como é que a gente faz? Eu falei, vamos lá, eu vou te levar para conhecer uns carros e tal, né? Aí a gente foi ali numa loja japonesa e tal, né? Eu apresentei para ela e na época ela comprou, era o Suzuki Alto, né? Ele era um carro que já tinha aquele start-stop, não era híbrido, era um carro a gasolina, não, mas ele era aquele start-stop, o carro liga e desliga, era meio eco, né? Ecológico. E ele era pequenininho e ele era uma cor assim pastelzinho, né? E a gente, meio cor de chá. E a gente chamava ele de chá com leite, né? Então a gente chamava ele de Milk Tea, né? Chamava o carro, deu esse nome pro carro, né? Que era o carro da minha irmã, da minha cunhada Eliana. E aí ela dirigiu esse carro e tal. E inclusive, mesmo depois dela comprar o carro, várias vezes eu saí com ela, né? Pra ela melhorar a direção dela, porque ela só tirou a carteira, ela ainda não tinha experiência, né? E eu via que ela precisava muito ainda, né? E eu lembro que tiveram ali alguns casos, assim, traumatizantes na nossa vida, né? O primeiro caso traumatizante foi quando a gente pegou para dar uma volta. Então a gente foi dar uma volta no lago com ela, ela estava dirigindo, eu estava sentado no passageiro, né? E a minha cunhada, a Celina, e a minha esposa, né, tal, foram atrás, né? Então vamos passear, né? A Eliana vai treinar a direção dela. E nós foi, né? E aí, beleza, né? E aí eu ia, né? Ó, você tá muito pra esquerda, ó, você tá fazendo isso, olha, você tá abrindo demais na curva. Então eu ia ajudando ela ali a resolver os pequenos erros dela pra evitar dela se acidentar lá pra frente, né? E aí um dia na volta, a gente tava voltando, em volta do lago, quem mora aqui conhece, né? Então, indo assim, na direção sua pra Shimosu, tem uma hora que o lago ele bate numa rua que você só pode virar pra direita ou pra esquerda, né? Se você virar pra direita, você vai pro McDonald's, você vai virar pra esquerda, você vai continuar a rua do lago, né? E a nossa casa chegava ali, virava à esquerda, pra depois pegar uma rua à direita e cair na nossa casa, né? Então a gente tava indo pra casa já. Aí beleza, ela tá chegando ali nesse T, porque acaba a rua ali, né? E aí ela chegou ali, diminuiu a velocidade, mas ali era it taste, tem que fazer uma parada, né? Obrigatória, mas ela não fez a parada e começou, mesmo que não muito rápido, ela tava andando reto, né? E não virava pra nenhum lado, e eu tô só olhando, né? Aí quando eu vi que ela não ia virar, eu falei, Ana, você não vai virar não? Aí ela entrou em desespero, eu acho, porque eu falei do nada, e o que ela fez? Meteu o pé no acelerador. Meteu o pé no acelerador, o carro foi pra cima da guia, pá, né? Todo mundo lá atrás rodopiou, né? E pá, e ela entrou assim e tal, e eu, meu Deus do céu, ainda bem que ela conseguiu frear logo em seguida disso, então ela não bateu no muro nem nada, né? Mas ela bateu na guia, o carro ergueu e puf, né? E nós ficou assim, meu Deus, que você fez, Juliana? Tal. Ela ficou assim, meu Deus, eu não sei por que eu não virei. Então eu falei, eu também não sei por que você não virou, era só virar pra qualquer lado, né? E aí, não sei, né? Mas beleza, né? Coisas de pessoa iniciante, qualquer um faz isso. Eu não fiz, né? Mas assim, quem tá aprendendo, vira e mexe, faz essas coisas. Aí lá vai, né? Troquei de ela com lugar, né? Foi difícil, mas consegui tirar o carro dali, tal, né? O carro, por sorte, não chegou a quebrar. Inclusive, eu acho que aquele carro tinha que ser dela mesmo, porque era um carro que aguentou muita coisa. Ele aguentou muita pancada, tá? E não quebrou, né? E aí, beleza, né? Tivemos essa experiência. Numa outra época, aí a minha cunhada mais nova já tinha comprado, já tinha tirado a carteira. Isso com certeza por quê? Porque eu tava na motinha dela, então vamos lá. Aí como eu falei pra vocês, a minha outra coisa, primeiro você deixa aí, a história morre aí, tá? Fica parado aí uma vez. A história da minha cunhada mais nova, Eliana. Aí chegou a vez da minha cunhada mais velha, ela do meio, né? Eu quero tirar a carteira de motorista também. Falei, legal, né? Entendo a sua ideia. Então bora fazer. E ela, como é que eu faço, né? Será que eu faço no mesmo lugar que a Eliana? Eu falei, olha, você não precisa fazer lá. Você tem um japonês um pouquinho mais alto. Na minha opinião, você consegue fazer na autoescola japonesa. Ela, será? Eu falei, eu acho que você consegue, né? Confia em mim. E aí ela falou, então onde eu faço? Faz aqui do lado de casa. Que do lado de casa tem uma autoescola, né? E aí ela foi lá, a gente foi lá com ela, tal, ajudei ela a conversar, ajudei ela a parcelar, né? Ela parcelou lá a carteira de motorista dela, tal, ajudei ela a fazer todos os protocolos, né? E aí depois disso ela começou a estudar, começou a fazer as coisas dela. Então ela se esforçou, estudava tudo ela estudava tudo em japonês de início, tá? E ela tinha o livro em português. Então ela estudava em português e em japonês, estudava os dois, né? Porque tinha o livro em português da minha cunhada, mais nova, né? Que tinha sobrado, né? Então ela estudava ali também, ela comprou livros em japonês para estudar em japonês também. Por quê? Porque primeiro, antes dela tirar a carteira de motorista, isso, né? Primeiro, eu dei ideia para ela de tirar, como ela sabia andar de bicicleta, para ela tirar a carteira de moto, que era muito mais barata. 10 mil ienes, você pode tentar tirar a carteira de moto, né?
As perguntas são 50 perguntas, não é fácil, mas já dá para andar de moto, né? E ela tentou umas 2 ou 3 vezes, ou seja, ela gastou um dinheirinho, né? E não foi. Aí eu falei pra ela, para. Se você não vai conseguir tirar assim, eu acho que o seu problema tá em fazer as provas em japonês, né? E se for pra ficar desse jeito, você vai gastar dinheiro. Já você vai ter gastado o dinheiro de fazer a carteira de motorista, que já vem com o direito de andar de moto, né? Aí eu falei pra ela, pra você andar de motinho, por que você não tira a carteira de motorista? Né? E aí foi onde a gente entrou nessa história, onde eu vou tirar. Eu falei pra ela tirar perto de casa, tal, né? E aí ela foi tirar perto de casa. E aí ela começou a fazer lá, estudava tanto em japonês como em português, tal, se esforçou. E eu admiro o esforço dela também nesse ponto, porque ali era tudo em japonês. Ela tinha que fazer as 50 perguntas primeiro, passar, com 90% de acerto, tudo em japonês, para poder com isso tirar o karimento, que era a carteira provisória, para depois com isso ela passar pela prova da carteira, a prova prática, né? Também tem. A minha outra cliente também passou por isso, obviamente, né? E aí ainda tinha que passar na prova de 100 perguntas teórica para poder finalmente ter o ok para poder ir pro Detran japonês, pro Minkyo Center, para poder fazer lá a prova, né? E lá ela fez em português. E até ela falou, né? Será que eu faço em japonês já, né? Eu falei, não confia, né? Faz em português que você vai ser muito mais fácil. E não deu outra, né? Ela tirou de primeiro, né? Eu acho que foi de primeira, eu acho que não foi de segunda. Não lembro agora, né? Mas eu acho que as duas tiraram de primeira, eu acho, tá? E aí ela foi lá e tirou a carteira dela. E aí, como ela tirou a carteira dela, então o primeiro passo era andar de moto. Então, foi onde a gente comprou a motinho e tal, né? E ela começou a treinar, aprendeu a andar de moto, mas nunca usou, no final das contas, né? Quase não usou a moto nessa época. E assim a gente foi, entendeu? Assim a gente foi levando e tal. Ela tinha moto, mas ela não usava, alguém tinha que usar de vez em quando. E aí, como a minha outra cunhada precisava treinar, então vira e mexe ela ia andar. E aí eu falava pra ela ir junto com o pessoal e eu ia atrás de moto, já que a moto precisava ser movimentada de vez em quando, né? E aí a gente entra no segundo trauma, né? Nesse dia, meu filho ficou traumatizado. Por quê? Porque aí a minha cunhada mais nova, Eliana, ela pegou pra dirigir, né? A Mikti. E aí, eu não lembro quem que tava na frente e quem tava atrás, tá? Mas aí foi minha esposa, foi minha cunhada do meio, a Celina, e foi meu filho. Os três no carro. Eu fui de motinho atrás, só olhando o que tava acontecendo e tal, né? Pra ver se não tava fazendo nenhuma cagada, né? E aí, beleza, a gente foi. Eu não lembro, eu acho que a gente deve ter dado umas rodadas aqui e lá tal, mas numa dessas coisas a gente foi passar no home center, que é perto de casa. Só que nessa época eu não morava aqui em Okaya, eu morava lá em Shimosu ainda, né? Perto do lago que eu falei pra vocês. E aí a gente foi ali. Então ela entrou ali normal tal, né? Fizemos as compras. Na hora de sair, quem conhece ali sabe que tem uma saída pelo lado do mercado, né? Que já sai direto na 20. Não, na 20 não, já sai direto na rota 14, né? No caso, né? E aí é uma rua que você já sai logo perto de um farol, de um cruzamento, onde você vai ou vai reto para ir para a rota 20, ou você vai virar para a direita, que você vai descer lá para a rua de baixo, que é a rua do Jasco, que eles falam, né? Que também virou rua do Ion, porque era a maior rua de Shimosu, tá? E o que aconteceu? Ela saiu ali do estacionamento, e aqui no Japão a direção é do lado esquerdo. E ela precisava virar para a direita, porque a gente tinha que descer ainda mais, né? Para lá, né? Só que sabe-se lá por quê que ela cruzou a linha amarela, foi para contramão e tá andando na contramão. Não tinha carro vindo na hora. Então, talvez por isso também a cabeça dela bagunçou. E olha que ela nunca pegou para dirigir no Brasil, para ter essa confusão, porque isso acontece com quem dirigiu muito tempo no Brasil, porque aqui a mão é inversa, né? E ela tava andando, e aí eu já peguei a motinha, bi, 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 bi. Você tá na contramão, você tá na contramão. E eu tô ouvindo a gritaria dentro do carro também, porque aí, tipo, todo mundo dentro do carro também entrou em desespero, porque ela tava na contramão, então ficou todo mundo lá. Você tava ouvindo as gritarias e tal. Aí beleza, né? Ela percebeu, aí meio que ela deu uma jogadinha pra esquerda e tal. Aí até chegou o carro nessa hora, os carros passou. Aí depois ela virou, né? Desceu, fomos pra casa. Quando chegou em casa, aí tá todo mundo lá. Meu filho primeiro, né? Eu achei que ia morrer. A tia Eliana entrou na contramão, achei que ia morrer. Aí minha mulher também falando um monte de coisa, a minha cunhada falando um monte de coisa e tal, né? E foi uma situação engraçada. Virou um trauma, mas foi engraçado, né? E assim foi, né? Mas aí no decorrer, ela ainda, tipo, de vez em quando aparecia em casa, pô, raspei o carro ali, pô, bati o carro aqui e tal, né? Teve acidente de carro e tal, mas são coisas que são da vida. Eu mesmo bati o carro várias vezes, então assim, isso é normal, tá?
a questão é que essa aí seria a história dela. Ela tirou a carteira de motorista, comprou o primeiro carro, né? E aí então a gente para por aí uma vez. Aí então agora a gente volta pra a outra cunhada. Ela tirou a carteira de motorista dela na escola japonesa, né? E aí então ela começou primeiro a andar de moto. Mas, né? Ela acabou não usando e ela meio que cansou dessa coisa de ter a moto e não usar. E aí ela, tipo, eu quero um carro mesmo, né? E aí então, tipo, o que aconteceu? Ela começou a querer ter um carro e aí a gente trocou de casa. E aí foi quando eu vim morar pra Okaya, né? Até então, a casa em Shimosu era muito perto do trabalho dela. Ela chegava andando, acho que em 15 minutos mais ou menos, né? Andando, né? Então até aí ela acabava não usando a moto. Eu falava, mas se você for de moto, você chega em 2 minutos, né? Mas mesmo assim, ela não queria, ela preferia. Ela foi algumas vezes, mas de maneira geral ela preferia ir de a pé. De maneira geral. Aí quando a gente se mudou pra cá, pra Okaya, aí a distância pro trabalho dela foi pra mais de meia hora, né? Aí mesmo assim, numa questão de tipo assim, não querendo muito, ela começou a usar a moto todo dia. Vira e mexe acontecia dela, tipo, hoje tá chovendo, ela ia a pé, mas assim, com um tempo bom ela ia de moto, né? E nisso ela pegou o jeito, sabe? Demorou um pouco, tal, mas ela aprendeu a andar de moto. Só que eu até bati a palma, porque tipo, ela andou de moto no inverno, na neve, de tudo quanto é jeito, sabe? Então assim, com chuva, ela aprendeu a andar direito, né? Ela sempre foi bem devagar e tal, mas beleza, tava andando, tava conseguindo fazer. Ela não queria muito sair com a moto pra nenhum outro lugar, porque ela podia pegar aquilo pra ir pra um shoppingzinho perto, tal, pra dar uns passeios, mas ela não queria. Era só pra trabalhar mesmo, né? Então ela só ligou só a necessidade dela. Mas eu fiquei feliz, falei, poxa, legal, ela aprendeu de verdade agora, foi de boa. Aí ela começou, não, eu quero um carro, né? Porque, nossa, é tão ruim, né? Quando começa a chover e tal, né? E aí tem que pôr um monte de coisa, tal, molha tudo. Aí eu falei pra ela, não, entendi, né? E aí, conversando com a outra cunhada, as duas falaram, então vamos comprar um carro já, né? Porque a outra já tinha usado o carro dela há um bom tempo, né? Já tava, tipo, chegando próximo de ter que pagar o Shaken, que é a revisão obrigatória, que a cada 2 anos tem, né? Só quando o carro é zero que você tem nos primeiros anos, os 3 anos pra fazer isso. Depois é de 2 em 2 anos, né? Então ia chegar a revisão obrigatória e tal, né? Então ela falou assim, eu quero comprar um carro também. E aí eu acho que talvez foi nessa época que a gente falou assim, vamos fazer um test drive então, né? Eu acho, né? Talvez. Não consigo ter certeza. Não, eu acho que a gente fez o test drive antes mesmo. Não, a gente fez o test drive antes, por quê? Porque quando a gente resolveu ir na ideia de comprar um carro, no final das contas, o carro já tinha mudado de modelo, que eu falei pra vocês. O que a gente fez o test drive era um modelo antigo, o que ela comprou era um modelo novo, né? Inclusive esse modelo estava mudando pela segunda vez, sabe? Porque assim, a cara do modelo não mudou, mas o primeiro modelo ele não tinha um tipo de freio de mão aqui que é no dedinho aqui, você só puxa o botãozinho, né? E ele não tinha, não, não, isso aqui eu acho que ele não tinha isso e não tinha também aquele que você, esqueci o nome que fala, out hold, que eu acho que é que você freia o carro por um certo tempo e aí você pode tirar o pé do freio porque ele continua parado, porque carro automático costuma ficar andando, né? Então, eu lembro que quando a gente foi para conversar na concessionária sobre o carro, aí o próprio cara da concessionária tá falando, então, agora é o momento, porque tá trocando agora, a partir do mês tal, vai trocar, se você quiser, já dá para fazer o pedido desse carro, nesse novo modelo tal. Então, teve essa conversa, tá? Mas antes, quem comprou o carro zero primeiro, se não me engano, foi a minha cunhada do meio. Foi se não me engano, foi a Celina, se não me engano, né? E ela até então tava as duas querendo o N-Box. Só que aí na hora de falar assim, a Celina chegou um belo dia e falou pra mim, eu queria ver carro, né? Eu queria já comprar, queria pensar seriamente. Falei, então vamos rodar umas concessionárias. Então a gente foi de novo ver o N-Box, só dar uma olhada e tal, né? Ela só deu uma olhada porque ela já tinha dirigido. E aí a gente tava naquela coisa tal, e um belo dia a gente deu umas olhadas, a gente só foi dar umas olhadas primeiro, isso, a gente só deu umas olhadas. E aí ela já tava na cabeça que ela tinha achado bonitinho também o carro que ela tem agora, que é o Daze da Nissan. E aí, nesse caso, um belo dia, a gente tava ali no shopping, perto de casa, e os caras estavam fazendo um evento, né? Mostrando o carro tal, a gente viu e ela gostou. E aí a gente combinou, falou assim, ela quer conhecer o carro tal, né? Ela foi, fez um pequeno test drive, gostou, né? E aí a gente já falou pro cara, vamos fazer o seguinte, vamos sem enrolação, porque eu sempre fui assim para comprar carro, né? Falei, olha, ela quer comprar. Se você ajudar a gente a conseguir fazer isso aqui passar, o financiamento, passando o financiamento ela compra. É simples, né? E aí o cara, não, beleza, tal, né? Eu falo porque assim, às vezes o cara pode falar assim, não, coloca isso, faz aquilo, não põe tanto, põe mais valor aí de renda e tal.
Se o cara dá uma ajuda ali para como preencher do jeito que fica mais fácil de passar, é mais fácil, entendeu? Não é o correto, mas é mais fácil, né? E aí, então, conversando com o cara tal, eu lembro que eu ainda ajudei ela, que ela, tipo assim, ela não sabia o que comprar, né? Eu falei pra ela, não, faz o seguinte pra você, não precisa turbo, pode tirar, porque turbo é caro, né? E você não é uma pessoa que corre, né? Então não precisa. Ela, tá bom. E ela, e 4x4? Eu falei assim, olha, 4x4 pra uma região de neve assim, é bom. Mas eu não consigo pensar em você subindo, querendo subir montanha, né? Querendo viajar em época de neve, querendo ir para uma montanha para fazer snowboard, essas coisas. Eu falei assim, não precisa. Você vai andar dentro da cidade só. E eu te conheço, vai ser espaço curto. Você não gosta de dirigir. Então acho que não precisa. Ela falou, então não quero também. Então a gente tirou esses dois. Só esses dois que tirou. O resto, né? Comprou o Custom, né? Que é a melhor versão que tinha. Colocou um monte de coisa lá, tal. Colocou tudo que tinha direito. E o carro ficou 2 milhãozinhos só. Ficou baratinho, né? Inclusive, quem quiser entender melhor sobre os carros, eu tenho um outro vídeo no canal que eu apresento os carros para vocês, né? E ela comprou esse carro. Ela fez o pedido tal e o carro ia chegar. Aí eu não lembro se foi quando ela falou pra irmã dela que ela comprou o Days, né? Ou se depois o carro ficou pronto e ela mostrou. Mas, tipo assim, eu não consigo lembrar agora. Mas em algum momento a outra irmã, a outra cunhada mais nova, a Eliana, ela também falou, eu quero comprar meu carro também, né? E aí eu falei, não, beleza então, né? Aí eu falei assim, então você não quer logo ver tentar de uma vez o N-Box? Porque ela tava meio que assim, eu não sei se eu quero um Nissan Roots, né, que é um outro Nissan, né, que seria parecido com o N-Box, mas é da Nissan, tal. Eu não sei se eu quero aquele lá, eu não sei se eu quero o N-Box, tal, não sei o quê. Eu falei, não, mas olha, de forma simples, Eliano, qual é o que você gostou, assim, olhando? Aí eu gostei do N-Box. Falei, então é melhor você tentar o N-Box. Se o N-Box não passar no financiamento, a gente vai lá no Nissan e tenta lá, né? Por quê? Eu falei pra ela o seguinte, falei assim, olha, eu acabei de me tornar o Rochonin da Celina, na Nissan. E o ruim é que eu já sou Rochonin lá de uma pessoa. Aí eu tento ser o Rochonin de você, a probabilidade deles negar é meio alta, falei pra ela, né? Falei assim, se você tá querendo da Honda, é melhor tentar ali. Porque com certeza vão pedir Rochonin também. Eu faço pra você o Rochonin, não tem problema, né? Mas assim, é melhor tentar lá. E se lá não passar, a gente tenta em outros, né? Vai tentando de concessionária em concessionária. Ela falou, então tá bom então. A gente tentou e passou, né? Só que o carro dela veio mais caro. O carro dela foi 3 milhões e 800, né? Porque o carro da Honda, ele é muito mais assim, é banco de couro, é muito mais assim, equipado, né? Eu particularmente gosto mais do Days, né? Particularmente, né? Mas é uma questão de tipo assim, o N-Box não é feio, eu acho meio ruim de dirigir, né? Mas isso é questão de opinião pessoal, entendeu? E ela comprou esse carro, né? E aí, depois disso, ela começou a dirigir esse carro de boa, né? A minha cunhada mais nova, Eliana, ela já tinha uma certa prática com o carro. Então, ela não teve grandes problemas. Ela continuou dirigindo o carro dela, de boa. Sem grandes problemas, né? Normalmente. A minha cunhada mais nova, a cunhada do meio, a Celina, já não, né? Ela foi aquela pessoa que ela ficou com carteira ouro, enrolando para dirigir, porque ela, a maior parte do tempo, ela dirigia motinho. Ela ficou muito tempo sem dirigir nada. Aí depois ela começou a dirigir motinha. E quando ela foi pegar a carteira, o carro dela, eu acho que ela já tava com carteira ouro, eu acho. Se não me engano, né? Que ela enrolou pra caramba pra pegar o carro. Mas ela aprendeu a dirigir, né? Hoje em dia, é claro que isso é uma questão de opinião pessoal, mas eu acho que a Celina, ela dirige melhor que a Eliana, né? Mas não porque uma é melhor que a outra. Eu acho que a Eliana ela é um pouco ofensiva demais na direção. Ela vai com muita confiança. Por isso ela comete alguns erros, né? Já a Celina é uma pessoa mais assim... mais assim, como é que eu posso dizer assim? Mais assim... mais na manha. Ela gosta de ir na manha, pensa muito antes de fazer as coisas, tal. Então, por isso ela comete muito menos erros, né? E aí eu me sinto bem mais à vontade com ela dirigindo do que com a Eliana. Mas ambos aprenderam a dirigir bem, dirigem bem hoje em dia. A Eliana me admira porque ela já fez viagens para Hamamatsu, para lugares longes, né? O que não é fácil, tá? Para Nagoya e tal. A Celina já não gosta disso. O mais longe que ela foi é as cidades do lado aqui, que é Shodiri, Matsumoto, no máximo, né? Ela não vai para um lugar muito mais longe, né? Mas basicamente, ainda assim, a gente pode dizer que as duas aprenderam a dirigir muito bem. Então, antes que dê aqui meia hora de vídeo,
Espero que tenha sido interessante para vocês. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para receber notificação de novos vídeos. Olha a descrição do vídeo que tem informações importantes como onde sou, etc. E também deixe comentários, não só para engajar o vídeo, mas também para deixar esse canal cada vez mais a cara de todos vocês. Aproveitem os comentários para deixar sugestões, que eu sempre levo em consideração de criar novos conteúdos. Sem mais o que dizer, tendo dito isso, a gente se vê então aí pelos caminhos da vida. No mais é só. Tchau!